Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Fonseca, sou professor de Física do campus São Vicente do Sul do Instituto Federal Farroupilha e esse vídeo se destina ao projeto Escolha e FAR SVS. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o que consta no material Movimento Geral 1 e o ideal é que você já tenha lido o material Movimento Geral 1 e que esse vídeo sirva para esclarecer alguns pontos que talvez não tenham ficado bem claros durante a leitura do material. Neste material, nós vamos iniciar o estudo da cinemática. A cinemática é uma área da física que está preocupada ou é responsável por descrever os movimentos dos corpos sem se ocupar com as causas desse movimento. Para que a gente faça a introdução na cinemática, para iniciar o estudo da cinemática, é interessante que nós adotemos 3 simplificações. A primeira simplificação é que o movimento ocorre sobre uma reta, ou ele pode ser considerado como ocorrendo sobre uma reta. A segunda simplificação é que os corpos que vão ser estudados, ou seja, os corpos que estão em movimento e que terão seu movimento descrito, eles podem ser considerados partículas. E a terceira simplificação é que nesse momento inicial de introdução à cinemática, nós não nos ocupamos com as causas do movimento, e sim em descrevê-los ele matematicamente. Agora eu vou tentar conversar um pouco sobre o que cada uma dessas simplificações vai, de fato, ajudar na descrição ou facilitar a descrição do movimento. Quando a gente adota que o movimento ocorre sobre uma reta ou pode ser considerado como ocorrendo sobre uma reta, a gente está supondo, por exemplo, que entre São Vicente do Sul e Jaguari, São Vicente do Sul aqui na esquerda, Jaguari aqui na direita, existe uma linha reta que liga essas duas cidades e que tem o mesmo comprimento da distância da estrada que liga essas duas cidades. Então, se um ônibus sai de São Vicente do Sul em direção a Jaguari, vão existir curvas que esse ônibus vai ter que executar para fazer ou percorrer a estrada BR-287. Nós, numa aproximação inicial, vamos adotar que existe uma linha reta e que essa linha reta tem o mesmo tamanho da distância que o ônibus percorre entre São Vicente do Sul e Jaguari. O que isso nos facilita? Isso nos facilita que o nosso referencial vai ser sempre representado por uma reta, que o nosso movimento nessa aproximação inicial vai ser um movimento unidimensional, ocorrendo única e exclusivamente sobre essa linha reta. O que nós não vamos conseguir descrever com esse tipo de aproximação? Por exemplo, nós não conseguimos descrever de forma direta o movimento da Terra ao redor do Sol, o movimento de translação da Terra. Porque no caso do movimento de translação da Terra ao redor do Sol, o movimento é um movimento circular. E o movimento circular, ele não pode ser representado sobre uma linha reta. Então vão existir particularidades no movimento circular que não podem ser estudadas através da simplificação que o movimento ocorre sobre uma linha reta. Na segunda simplificação, nós estamos adotando que os corpos que estão sendo estudados, o movimento do corpo que está sendo estudado, esse corpo ele pode ser considerado uma partícula. O que isso significa? Significa que o corpo não é um corpo extenso. Por exemplo, eu trouxe este elefante andando num referencial régua. Vocês percebam que quando a gente coloca o elefante para se deslocar sobre o referencial régua, existem partes do elefante que ocupam posições ou lugares diferentes. O rabo do elefante está aqui no 10, a tromba do elefante está aqui perto do 18, o meio do elefante está aqui no 14. Para que a gente não tenha esse tipo de problema, a gente vai adotar que o corpo, o elefante, ele é descrito como um único pontinho. Então, que seria este pontinho aqui, que ocupa uma posição muito bem definida, um local muito bem definido no meu referencial. Além disso, quando a gente adota que o corpo a ser estudado ele é uma partícula, a gente não se preocupa, por exemplo, com movimentos de partes desse corpo em relação a outras partes. Então, o movimento começa a ficar mais simples de ser descrito e a matemática que descreve esse movimento também começa a ficar mais simples.
Na terceira simplificação, a gente não se preocupa em descrever as causas do movimento, em sim em descrevê-los matematicamente. Então imaginem que aqui no Laboratório de Física do Campus São Vicente do Sul, nós temos esse experimento. A gente tem uma bolinha, essa bolinha vai cair e quando ela cai, ela ativa um sensor que libera a contagem do cronômetro e depois, quando ela passa aqui no segundo sensor, ela fecha a contagem do nosso cronômetro. Quando nós estamos estudando a cinemática, nós queremos descrever matematicamente essa queda. Nós queremos relacionar a velocidade com o tempo, a posição com o tempo, a aceleração com o tempo. E nós não estamos preocupados, neste momento inicial, em entender por que a bolinha cai. O porquê a bolinha cai é um passo adiante. Então, primeiro nós descrevemos matematicamente a queda da bolinha e depois nós vamos buscar entender por que a bolinha cai. Então, como está escrito aqui em destaque, não nos importa o porquê a bola cai. Queremos apenas uma equação para descrever a queda da bolinha. Então, feitas essas simplificações, eu gostaria que tu olhasse para esse ponto vermelho e me dissesse qual é a posição ocupada por este ponto vermelho. Fica parecendo estranho essa pergunta, porque como é que eu vou dizer qual é a posição ocupada? Tu não consegue dizer qual é a posição ocupada porque tu não tem um referencial. Então, a primeira coisa que nós precisamos para descrever um movimento é um referencial. O referencial, como a gente adotou a simplificação de que o movimento vai poder acontecer sobre uma reta, o referencial vai ser uma linha reta. Então, a gente desenha uma linha reta, a gente coloca a unidade de medida neste referencial. Agora, neste referencial, o corpo ocupa um lugar, que é o que nós vamos chamar de posição, e é interessante que a gente coloque no nosso referencial algumas marcações que nos indiquem a posição, depois se esse corpo trocar de posição, para qual outra posição ele vai ir. Então, observe que este corpo vermelho, ele está ocupando a posição 3 metros. Como é que eu escrevo isso matematicamente? A gente vai se referenciar a posição pela letra S. Então, onde aparecer essa letra S aqui, nós estamos falando da quantidade física posição. Aqui, a posição é igual a 3 metros. A gente não lê essa igualdade matemática S igual a 3M. Isso aqui tem cada uma dessas letras tem um significado. Então, o S significa posição, 3 vai nos dizer o lugar e M, metros, vai nos dizer a unidade de medida que a gente está utilizando no nosso referencial. Essa posição é interessante que ela varie à medida que o tempo vai passando. Então, a posição é, na verdade, uma função do tempo. À medida que o tempo for passando, a posição deste corpo vai mudando justamente para dar a ideia de movimento nesse referencial. Como a posição vai mudar conforme o tempo vai passando, a gente costuma representar a posição como uma função do tempo. Aqui, por exemplo, a gente colocou nessa mesma figura um cronômetro. E quando o cronômetro marcou 23 segundos, a posição do corpo era 3 metros. Então, como é que nós vamos escrever isso matematicamente? S de posição. Aqui nós vamos dizer em qual tempo foi medida essa posição. Nesse caso do exemplo, a posição foi medida em 23 segundos. E aqui o resultado que foi encontrado, 3 metros. O que está escrito nessa igualdade aqui é que a posição no meu referencial, quando o meu cronômetro marcava 23 segundos, era 3 metros. Ou de forma mais abreviada, S23 igual a 3 metros. A posição, quando o tempo é 23 segundos, é igual a 3 metros. Então, aqui fica claro que referencial e posição são os dois primeiros conceitos que nós precisamos para descrever um movimento. Uma vez que tu consegue descrever a posição, tu vai querer medir como ocorre a mudança dessa posição.
E para descrever como ocorre a mudança dessa posição, nós temos duas quantidades físicas, o deslocamento e a distância total percorrida. Deslocamento e distância total percorrida, quando a gente consulta os livros, são quantidades físicas diferentes. Alguns autores, eles tratam como se distância e deslocamento fossem as mesmas coisas, mas fisicamente não são as mesmas coisas. O deslocamento, ele é uma quantidade mais científica, e a distância total percorrida, a gente pode assumir que ela é uma quantidade física mais cotidiana. Por exemplo, se tu sai da tua casa e vai em direção ao mercado e percorre 2 quilômetros para ir até o mercado, e depois tu volta do mercado para tua casa percorrendo outros 2 quilômetros, a distância total percorrida por ti é 2 quilômetros na ida mais 2 quilômetros na volta. Então, a distância total percorrida, ela é a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento. 2 quilômetros no trecho de ida, 2 quilômetros no trecho de volta. Então, a gente soma os 2 quilômetros da ida com os 2 quilômetros da volta e nós encontramos a distância total percorrida. A distância total percorrida é a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento. Deslocamento. O deslocamento é única e exclusivamente a posição final menos a posição inicial. Então a gente vê qual é a posição final que o corpo ocupou no nosso referencial, qual é a posição inicial que o corpo ocupou no nosso referencial e subtrai a posição final da posição inicial. Então aqui eu trago um exemplo para que a gente esclareça a diferença e faça o cálculo dessas duas quantidades. Uma formiga, ela sobe na régua na posição 15 centímetros. Então o meu referencial vai ser a régua, a unidade de medida vai ser centímetros e a posição inicial vai ser 15. É onde começa a descrição do movimento. Esta formiga sai do 15 e vai até o 27. Do 27, ela caminha até o 10. Então, observem que tem dois trechos de movimento aqui. Eu tenho o movimento do 15 para o 27 e o movimento do 27 para o 10. No movimento do 15 para o 27, a formiga vai percorrer 12 centímetros. No trecho do 27 até o 10, a formiga vai percorrer 17 centímetros. A distância total percorrida, ela é a soma das distâncias percorridas em cada trecho. Então, observa que a distância total percorrida foi a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento. Esta formiga, ela percorreu 29 centímetros. Qual é o deslocamento dessa formiga? Para medir o deslocamento, eu preciso saber qual é a posição inicial, 15, e qual é a posição final, 10. Então, eu pego a posição no início da observação, 15, a posição no final da observação, 10, e faço posição final menos posição inicial. Posição final, 10. Posição inicial, 15. 10 menos 15, menos 5 centímetros. O que é o deslocamento? O deslocamento é o que efetivamente aconteceu no movimento. Observe que efetivamente essa formiga saiu do 15 e foi para o 10. Ela se deslocou 5 centímetros na direção contrária do crescimento do referencial. Perceba que a distância total percorrida não traz essa ideia de onde a formiga desceu da régua, em que posição a formiga ocupou no final do movimento, mas o deslocamento nos traz essa ideia. Por isso que o deslocamento ele é mais científico e menos cotidiano. No exemplo do mercado,
Quando tu sai da tua casa e vai ao mercado percorrendo 2 km e volta do mercado até tua casa percorrendo mais 2 km, a distância, como a gente já viu, é 4 km. Mas o deslocamento é zero, porque a posição inicial é tua casa, a posição final é tua casa. Posição final menos inicial, tua casa menos tua casa, dá zero, e o deslocamento nesse caso seria zero. Então, observa que o deslocamento não é a quantidade física que a gente está acostumado a medir no dia a dia. O que nós estamos acostumados a medir no dia a dia é a distância total percorrida. Mas o deslocamento ele tem uma importância científica. Eu trouxe aqui para nós fazermos a discussão, um dos exercícios, uma das atividades que consta lá no Movimento Geral 1, e na discussão dessa atividade, eu acho que vai ficar bem claro a diferença entre deslocamento e distância total percorrida. É o seguinte: um vendedor de hardware parte da sua empresa Incredible Hardware, localizada no quilômetro 30 de uma rodovia. Se dirige até a empresa Megabyte no quilômetro 65. Lá é informado que o dono da empresa só poderia atendê-lo mais tarde. Vai então até a empresa Microtechnologies, localizada no quilômetro 70. Após conseguir uma ótima venda, retorna à empresa Megabyte. Consegue fechar mais um bom negócio e então retorna para sua casa no quilômetro 5. Qual é o deslocamento total deste vendedor e a distância total percorrida? Então, observa que nesse problema o referencial já vem escolhido, que é a rodovia e as marcações constantes na rodovia. Vamos começar. O vendedor, ele sai do quilômetro 30. Então, no nosso referencial, no quilômetro 30, a gente vai ter a posição inicial. Depois, esse vendedor, ele vai até o quilômetro 65. Então, observa que tem uma seta que vai do 30 até o 65. Depois do 65, ele vai até o 70. A gente tem uma flecha que vai do 65 para o 70. Ele retorna à empresa localizada no 65 e depois ele volta para sua casa no quilômetro 5. Então, essas marcações do referencial que estão em vermelho aqui, elas foram colocadas no nosso referencial. O 30, o 65, o 70 e o 5. O que nós vamos fazer para medir a distância total percorrida? A distância total percorrida é a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento. Então, observa que quando ele sai do 30 e vai até o 65, ele percorre 35 quilômetros. Quando ele sai do 65 e vai até o 70, ele percorre 5 quilômetros. Do 70 para o 65 são mais 5 quilômetros. E do 65 até o 60 são mais 60 quilômetros. A distância total percorrida é a soma das distâncias percorridas em cada trecho do movimento. 35 mais 5 mais 5 mais 60. A distância total percorrida é 105 quilômetros. E o deslocamento? O deslocamento, ele é a posição final menos a posição inicial. Então, a gente vem no nosso problema e vê quais são os valores de posição inicial e final. A posição inicial é o quilômetro 30, é onde tudo começa. E a posição final é o quilômetro 5, onde tudo acaba, quando o vendedor chega na sua casa. Então, a posição final é 5, a posição inicial é 30, basta colocar esses valores na expressão do deslocamento, posição final menos posição inicial, 5 menos 30, e o deslocamento vai ser menos 25 quilômetros. O que significa um deslocamento de menos 25 quilômetros? Significa que nesse referencial escolhido, efetivamente, ocorreu um deslocamento de 25 quilômetros no sentido contrário ao crescimento do referencial. O referencial cresce aqui para a nossa direita e o movimento aconteceu para a esquerda, por isso o sinal negativo. O deslocamento, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode inclusive ser zero, como foi no exemplo do mercado. Já a distância total percorrida, ela vai ser sempre positiva, porque ela é sempre a soma das distâncias. Como é a soma de distâncias e as distâncias são sempre positivas, a distância total percorrida vai ser sempre positiva. O deslocamento,
Ele pode ser positivo se o movimento efetivamente acontecer no mesmo sentido de crescimento do referencial. Ele pode ser negativo se o movimento efetivamente acontecer no sentido contrário de crescimento do referencial. E ele pode ser zero se a posição inicial e a posição final forem coincidentes, forem o mesmo valor. Agora a gente passa para a discussão do primeiro exercício, do primeiro problema que a gente tem nos processos seletivos aqui do IFAR, que trata sobre essa parte inicial de cinemática. É uma questão que caiu no processo seletivo de 2015 e traz o seguinte problema. Analise as afirmativas considerando os conceitos de trajetória, referencial e movimento. Um corpo está em repouso quando a sua posição em relação ao referencial não varia com o tempo. Um corpo está em movimento quando a sua posição em relação ao referencial varia com o tempo. Para determinar se um corpo está ou não em movimento, é necessário analisar sua trajetória, e para determinar se um corpo está em repouso ou em movimento, é necessário escolher um referencial. Quais dessas afirmações ou afirmativas estão corretas? Então vamos fazer a análise de uma por uma aí para descobrir se elas estão corretas ou não. Um corpo ele está em repouso quando a sua posição em relação ao referencial não varia com o tempo. A ideia de movimento ou repouso, ela é uma ideia relativa ao referencial. Dependendo do referencial que tu escolhe, um corpo pode estar em movimento, um corpo pode estar em repouso. Vamos colocar um exemplo bem prático onde isso aparece para nós. Quando uma pessoa está sentada numa poltrona dentro de um ônibus e o ônibus está em movimento, essa pessoa está em repouso em relação ao ônibus, porque em relação ao ônibus a pessoa não troca a sua posição, ela está parada, sentada na poltrona. Então, em relação ao referencial ônibus, a pessoa está em repouso. Mas em relação ao referencial estrada, como o ônibus está se deslocando, o ônibus está em movimento, a pessoa também está em movimento junto com o ônibus. Então, aquela pessoa que estava em repouso em relação ao ônibus é a mesma pessoa que está em movimento em relação à estrada. Aí pode parecer meio absurdo, mas não, aí é meio forçação de barra, porque o ônibus está em movimento. Mas vamos colocar o seguinte, você agora sentado aí, olhando esse vídeo, está em repouso ou está em movimento? Vai olhar para os lados e vai dizer, não, eu estou em repouso, estou sentado na sala, estou sentado no quarto, estou em repouso. Mas repouso em relação à superfície da Terra. Se tu imaginar que a Terra está girando em torno do próprio eixo, tu não está em repouso, tu está em movimento. Então, a ideia do movimento, se existe ou não existe movimento, ela precisa primeiro da ideia de referencial. Então, se em relação a um referencial a tua posição não varia com o tempo, tu está em repouso. Essa é a ideia do repouso. Um corpo está em movimento quando a sua posição em relação ao referencial varia com o tempo. Esse aqui está certo porque ele é o complemento da 1. Se um corpo está em repouso quando a sua posição não varia em relação a um determinado referencial, quando a posição do corpo varia em relação a um determinado referencial, ele está em movimento. Terceira, para determinar se um corpo está ou não em movimento, é necessário analisar sua trajetória. Não, isso aqui está errado. Porque para te saber se um corpo está ou não está em movimento, para te afirmar se um corpo está ou não em movimento, para te determinar se um corpo está ou não em movimento, tu precisa de um referencial. Como eu disse, os corpos podem estar em movimento e podem estar em repouso, bastando para isso a troca do referencial. Então, o importante não é a trajetória que o corpo faz, e sim a escolha do referencial que é feita para descrever o movimento. Para determinar se um corpo está em repouso ou em movimento, é necessário escolher um referencial. Esse aqui ele só vem confirmar o que a gente já tinha falado na 1 e na 2. Para que tu entenda ou tu afirme que um corpo está em movimento ou está em repouso, precisa primeiro definir o referencial. Então, nessa questão de 2015, as afirmativas corretas é 1, 2 e 4.
1, 2 e 4 é a letra E. Letra E é a resposta correta. Ainda nessa parte inicial de estudo dos movimentos, tem uma questão de 2014. 2014 diz o seguinte: um aluno está viajando de automóvel para realizar o processo seletivo do Instituto Federal Farroupilha. Considerando o automóvel como ponto referencial, pode-se afirmar que o aluno, em relação ao automóvel, está em repouso, o aluno, em relação ao automóvel, está em movimento, ou o automóvel, em relação às casas próximas à rodovia, está em repouso, as casas próximas à rodovia, em relação ao automóvel, estão em movimento retardado, o aluno, em relação ao automóvel, está em movimento retilíneo variado. Então, vamos começar aí, logo vai entender, de baixo para cima, tá? O aluno, em relação ao automóvel, está em movimento retilíneo variado. Não. O aluno, em relação ao automóvel, está em repouso, porque o aluno não altera a sua posição dentro do automóvel. Então, esse aqui é falso. As casas próximas à rodovia, em relação ao automóvel, estão em movimento retardado. Embora as casas estejam se movimentando para trás em relação ao automóvel, se tu escolher o referencial como sendo o automóvel a andar para frente faz com que as casas estejam andando para trás em relação ao automóvel. Mas isso não é movimento retardado, é movimento retrógrado. Então também está errado. Terceiro, o automóvel em relação às casas próximas está em repouso. Não. Em relação às casas, o automóvel está se movimentando, ele está em movimento, as casas estão passando. Em relação às casas, o carro está trocando a sua posição, então o carro está em movimento. O aluno, em relação ao automóvel, está em movimento. Falso também, porque o aluno não altera a sua posição em relação ao carro. Então, a resposta correta é a letra A. O aluno, em relação ao automóvel, está em repouso. Então, em 2014, nessa questão, a alternativa correta é a letra A. Espero que após a leitura do material Movimento Geral 1 e você ter assistido esse vídeo, tenha ficado claro qual é o objetivo da cinemática, tenha ficado claro as 3 simplificações que nós adotamos, a importância do referencial, como a troca de um referencial troca a percepção do movimento do repouso, que o referencial é importante para que a posição seja definida, que uma vez definida a posição, você pode calcular a distância total percorrida após a troca desse valor de posição, que você pode calcular o deslocamento, que o deslocamento e a distância total percorrida são quantidades físicas diferentes. A distância total percorrida é a soma das distâncias percorridas em cada trecho. O deslocamento, ele é a posição final menos a posição inicial. Certo? Se ficou alguma dúvida, você pode fazer a leitura novamente do material ou tentar entrar em contato com o pessoal do projeto através do site, do Instagram, e eles repassam a dúvida para nós e a gente tenta responder dentro das nossas possibilidades. Certo? Um forte abraço e nos encontramos nos próximos vídeos.